Você acabou de cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Jesus. E o texto que a gente vai falar hoje, lá de Marcos 1, de 9 ao 11, mostra uma das ordens que Jesus nos dá, para que a gente mostre ao mundo publicamente de que fato nós somos agora amigos dele, de que lado nós estamos. Eu lembro que quando eu comecei a dar os meus primeiros passos, fazer as minhas primeiras visitas na igreja, tanto na Assembleia de Deus como na Batista, os meus amigos do mundo, eles vinham me procurar e falar: agora você está na igreja, né? Agora você virou crente. Eu falava já direto: olha, não batizei, só estou indo. Porque o batismo é aquele sinal de compromisso. O que eu estava dizendo nessa resposta para eles era o seguinte: eu não tenho nenhum compromisso, eu só estou indo lá. Mas depois que eu desci as águas, depois que eu mostrei publicamente que aquele velho Oswaldo havia morrido e agora um novo Oswaldo caminhava com Cristo, quando eles vinham falar para mim: agora você é crente, não tinha como eu dizer: olha, não estou batizado, porque eu já era batizado. E eu já tinha mostrado o compromisso e de que lado eu estava. Mas geralmente o batismo é essa decisão tão importante, e essas 30 pessoas que vão se batizar aqui, muitos adolescentes, estão dando esse passo importante, para mostrar ao mundo que agora eles são, de fato, amigos de Jesus. E é esse texto que a gente vai ler. A gente vai ler hoje somente 3 versículos. O Evangelho de Marcos, ele é muito rico, tem muito ensinamento, por isso que vai demorar um pouquinho para a gente acabar o Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai falar sobre essa vida nova, essa nova vida que nós temos em Jesus. Olha o que diz a palavra. Certo dia Jesus, ele veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Opa, eu mudo daqui. Enquanto saía da água, ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, em que me dá grande alegria. Que me dá grande alegria. Se você for comparar esse mesmo evento, o batismo de Jesus, com os outros evangelhos, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, você vai ver que esses outros evangelhos, eles dão alguns outros detalhes que Marcos não dá. A gente já falou aqui que Marcos, ele é um evangelista que é muito direto nos seus ensinos, sem muitos detalhes. Ele é o evangelho da ação, por isso que é o menor evangelho de todos. Mas talvez olhando esses 3 versículos, eu não sei se você já se perguntou: por que será que Jesus, que era sem pecado, ele precisou ser batizado? E para responder essa pergunta do porquê Jesus, que não tinha pecados, precisou ser batizado, a gente precisa entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui no contexto. E a gente começa com João Batista. A gente começa o Evangelho de Marcos olhando para esse personagem, João Batista. A mensagem principal de João era que o povo deveria se arrepender dos seus pecados e serem batizados. E aqueles que se arrependessem eram batizados como um símbolo, como um sinal do arrependimento. Pastor, agora complicou ainda mais, porque se eu sei que João estava batizando somente quem reconhecia que era pecador, e como sinal de arrependimento se batizava, porque Jesus, sem ter nenhum pecado, se batizou com João Batista. Com esse entendimento em mente, nós deveríamos nos perguntar e questionar: por que Jesus, sem pecado, procurou João para se batizar? E quando a gente faz essa comparação de Marcos com outros evangelhos, você vai ver em outros evangelhos um detalhe que Marcos não traz, que é que João Batista, ele resistiu batizar Jesus. Quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno disso. E Jesus falou: sim, você vai me batizar. E aí João então batiza Jesus. E é tão lindo fazer essas comparações e poder aprender um pouco o que cada um traz. Então por que Jesus se submeteria ao batismo que era destinado somente a pecadores arrependidos? Se não havia em Jesus nenhuma necessidade de se arrepender,
porque ele não tinha pecado. E se houve alguém que passou nessa terra, e ele foi o único que não pecou, foi Jesus. Todos nós, todos os outros, somos pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Mas Jesus não, o Filho de Deus não. Então por que Jesus foi batizado? Porque Jesus sem pecado foi batizado. Olha o que diz 2 Coríntios 5:21, Alan, por favor. 2 Coríntios 5:21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta do nosso pecado, para que por meio dele nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Paulo vai dizer nesse texto de 2 Coríntios 5:21, que Jesus se fez pecador por nós. Jesus se fez pecado por nós. Embora fosse sem pecado, ele se fez pecado por nós. Ele se ofereceu para o nosso pecado. Em consonância com o propósito de Deus, Jesus foi batizado por nós, nossos pecados, e não por ele. O seu batismo, assim como a sua morte, a sua ressurreição, foi uma expressão dramática da graça de Deus, do amor que Deus tinha para mim e para você. Fazia parte do plano de Deus, para que ele cumprisse tudo aquilo que o Pai havia estabelecido, ao ponto de quando ele estava sendo crucificado, ele pudesse dizer com tranquilidade: está consumado. É como se ele estivesse dizendo: eu cumpri tudo que havia sido estabelecido. Eu fiz a vontade de Deus, eu fiz a vontade do meu Pai Celestial, está consumado. Então Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta do nosso pecado, porque por meio de Jesus nós fomos declarados justos, justiça diante de Deus. Esse texto mostra, através desse batismo de Jesus, e não só de João 3,16 e de outros textos que a gente usa, o amor de Deus por mim e por você. O quanto Jesus amou cada um de nós, o quanto nós somos importantes para o nosso Deus. Quando Jesus ele se batiza, quando ele morre, quando ele ressuscita, tudo isso fazia parte do plano, da graça de Deus para essa humanidade pecadora. E ele pensava em mim, pensava em você. Portanto, no início do capítulo, a história narra sobre antes do nascimento de Jesus. E nesses versículos, nós já vemos Jesus adulto, indo para o batismo. E quando a gente olha o versículo 9, pode voltar lá por favor, Alan? Eu estou fazendo o Alan trabalhar. Quando a gente olha esse versículo 9, ele veio de Nazaré da Galileia para ser batizado. Ele viajou a pé. Naquele tempo não tinha um Uber, né? Vamos lá chamar um Uber para ir para Nazaré. Não tinha isso, o 99, né? Não tinha isso. Não tem essa facilidade que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem essa facilidade, essa tranquilidade. Mas naquela época, acredita-se os estudiosos, que esse veio de Nazaré da Galileia para ser batizado por João no rio. Acredita-se que Jesus andou a pé aproximadamente 96 quilômetros de Nazaré até Jordão, perto de Jericó, para chegar no lugar onde ele foi batizado. Mas se a gente tivesse que andar hoje tudo a pé para fazer as coisas, para vir para a igreja, você estaria aqui hoje se você tivesse vindo de pé, com esse tempinho de chuva, esse convite para você ficar no sofá, pegar aquela coberta, fazer aquele caldo, né? Mas a gente tem essas facilidades, glória a Deus por isso. Mas Jesus andou 96 quilômetros. E o versículo 9, quando faz essa menção de Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, o interessante aqui é destacar uma origem humilde de Jesus. Ele nasceu de origem humilde. Nazaré não era uma cidade proeminente, não estaria dentre as 10 melhores cidades para se morar. Uma cidade que não era tão proeminente, mostrando que o Messias,
aquele que haveria de vir para salvar a humanidade, poderia vir de qualquer lugar, até dos mais humildes. O batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão é o evento inaugural do seu ministério público. Porque que mesmo sem pecado ele precisou se batizar? Porque ele estava sendo para mim, para você, o exemplo do que nós precisamos fazer para obedecer a Deus. Ele não batizou porque ele era pecador, assim como nós também, nós não batizamos para ser perdoados dos pecados, né? Imagina, é isso que a gente trata também na classe dos novos membros. Nós cremos que só vai se batizar, só vai descer as águas quem já aceitou a Jesus, quem já foi perdoado por Jesus, quem já foi lavado dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Então o batismo aqui nas águas, ele é só um símbolo, ele é somente algo que mostra o que aconteceu lá atrás, quando a gente aceitou Jesus. O batismo, ele não perdoa pecados, ele não lava pecados. Imagina se lavasse pecado, o último depois dos 30, né? Tanto de pecado que ia pegar. Mas não é isso, nós não cremos nisso, a Igreja Batista não crê nisso. A Bíblia fala que nós fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Então o batismo não é importante? É importante, porque mostra que agora eu estou entrando na igreja local, eu faço parte dessa igreja local, e publicamente eu estou mostrando à igreja: olha, esse velho homem morreu, e é por isso que a gente mergulha a pessoa, ela tem que mergulhar, né? Tem uns que não querem molhar a cabeça, não querem, tem que morrer, o velho homem morre, sinal de que morreu, foi sepultado e ele ressuscitou, agora é uma nova criatura, uma nova vida, e Jesus está ali sendo batizado, representando esse ato de humildade, de obediência, destacando essa importância de nós nos submetermos aos planos de Deus. Se Ele, o Filho de Deus, se submeteu a todos os planos de Deus, a tudo aquilo que o Pai estabeleceu, Ele está me ensinando, e ensinando a você que nós também hoje precisamos nos submeter ao plano de Deus, à direção de Deus, à vontade de Deus. Certa vez ele foi orar antes da crucificação e chegou a dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E quantas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, nos tire daquela situação, abra aquela porta, resolva aquela situação que a gente está colocando, mas a gente esquece de falar o que Jesus falou: seja feita a sua vontade e não a minha. Portanto, quando a gente olha esse evento do batismo de Jesus, a gente vê algumas coisas importantes acontecendo. E essas coisas que aconteceram estabelecem essa base para o ministério de Jesus, mostrando que ele de fato era o Messias e que aquele ministério público estava dando início. Era importante aquilo. Deus estava aprovando aquilo. Deus estava abençoando aquilo. E por meio do batismo de Jesus, nós vemos Jesus se revelando agora como o Filho amado de Deus. Não era o filho do carpinteiro, ele era o Filho amado de Deus. Ele era o Messias que havia de vir, mesmo que alguns ainda não acreditassem. Assim como quando a gente olha para a morte, próximo domingo à ceia, a gente olha para a morte, para o sacrifício. Foi a maneira que Deus estabeleceu para que Ele pudesse tomar o nosso lugar, o lugar dos pecadores. Aquela cruz era nossa. E naquele primeiro dia do ministério público, Ele foi batizado para se identificar com cada um de nós. E como é marcante o dia do batismo, não é? O meu ficou marcado, uma porque eu errei, na hora de falar boa noite eu falei boa tarde. Então já deu tudo risado, eu já estava nervoso, fiquei mais nervoso ainda, que eu olhei para a igreja cheia, boa tarde, irmãos. Eu falei errado. Aí já tinha falado, todo mundo deu risada e ficou marcado. Depois todo mundo olhava para mim na igreja, boa tarde. Então fica marcado o batismo, né? Mas marcado não só pelos erros, mas pelo momento, pela experiência, da gente poder fazer aquilo que o nosso Jesus nos pediu para fazer e obedecê-lo através do batismo. Então em Marcos 1:10, nesse versículo 10 nós falamos, já lemos ele, mas diz o seguinte: que enquanto ele saía da água,
Então Jesus entra na água, a ideia de que ele entrou na água não só para ser batizado com um pouco de água, de fato ele foi mergulhado. Essa é a ideia da palavra batismo no grego, baptizo, mergulhar, imergir. Ele foi mergulhado na água, enquanto saía da água, ele viu o céu se abrir, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Esse é um versículo crucial. Não apenas marca o início do ministério do mestre, mas mostra essa conexão. Esse versículo é usado para a gente falar da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três aqui atuando. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo sendo descido como uma pomba, e a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho que me traz grande alegria, que está no versículo 11. Então esse momento serve como um convite para a gente refletir sobre a presença de Deus em nossas vidas. O que nós podemos aprender nesse texto, que assim como houve essa manifestação da presença de Deus no batismo de Jesus naqueles dias, nós podemos acreditar hoje na importância da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas hoje, onde se manifesta essa presença de Deus conosco todos os dias. Não temos mais a presença de Jesus pessoal, real aqui, mas temos o Espírito Santo. Foi a promessa que ele fez aos discípulos, de que quando ele voltasse ao Pai e ao céu, ele enviaria um Consolador, o Auxiliador, que hoje habita em nós. Meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Por isso que Paulo, depois quando ele vai escrever as cartas, ele disse o seguinte: não extingueis o Espírito Santo de Deus que há em vós, não apaguem a ação, o fogo do Espírito em vocês. Então esse Espírito está em nós, nós já fomos selados, batizados com esse Espírito. Ele está presente na nossa vida. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para entendermos a palavra de Deus, para nos dar clareza. É por isso que quando a gente lê a palavra, a gente tem que orar como o salmista: abre os meus olhos para o entender, conhecer as maravilhas da sua lei. É o Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos como orar, como pedir, ou quando a gente ora só com as lágrimas, sem as palavras. A presença do Espírito Santo caminha conosco, e por isso a gente pode caminhar pela fé. Quarta, eu falei sobre isso, do salto da fé. Há momentos em que a gente tem que fazer esse salto, demonstrar essa confiança, mesmo a gente não vendo e mesmo a gente não entendendo. Essa mesma presença da Trindade ali no batismo de Jesus, ela se faz presente hoje. Não há um sequer dia dessa semana que passou e dessa que você vai viver, que você ficará sem a presença de Deus na sua vida, sem o cuidado de Deus sobre a sua vida. Querido, isso é maravilhoso, isso é muito bom saber disso. Por isso que diz o versículo 11 o seguinte: a voz do céu, ela disse: você é meu filho amado, você me dá grande alegria. Esse versículo era muito importante, porque mostra Deus, o Pai, dizendo em voz, para que todos pudessem ouvir: esse meu filho amado, nele eu me realizo, nele eu me comprazo, ele me traz grande alegria. Dependendo da tradução que você usar, você vai ver essas expressões. É uma declaração que veio do céu, é uma manifestação clara da presença, da aprovação divina sobre a vida, o ministério de Jesus que se iniciava ali. A voz de Deus é um momento poderoso, porque está identificando Jesus como Messias, como aquele ministério que seria triunfante, de curas, de milagres, de ensinamentos, de autoridade sobre aquela nação, sobre aquele povo, sobre nós hoje. E o que a gente tem feito hoje como filhos de Deus? Aqui foi o acontecimento por conta do batismo de Jesus, mas eu fico me perguntando, quando eu estou servindo, a motivação do meu coração, as coisas que eu tenho feito no reino de Deus, é que Deus tem olhado e tem falado assim: olha, esse é o meu filho amado, como ele me dá alegria. É que quando Deus olha para a minha vida, olha para a sua vida, é esse o sentimento do nosso Pai Celestial: esse meu filho me traz tanta alegria. Ou é o sentimento daquele pai que tem aquele filho meio teimoso, rebelde, que fala: esse meu filho, que dor de cabeça que ele dá.
né? Qual será a expressão de Deus para mim, para você? Quando Ele olha para a nossa vida, porque quando Deus olha para nós, é diferente da forma como a gente olha. Quando eu olho, a gente olha o exterior. A gente olha o que dá para a gente enxergar através das ações externas. Deus não, Ele não olha só o exterior. É por isso que a gente não impressiona Deus com o que a gente faz. Porque Deus olha o nosso interior, as motivações mais internas do nosso coração. E aí, talvez para os homens, o que a gente faz no exterior é algo grande, encantador, mas quando Deus sonda essas motivações internas, tem vindo essa aprovação. Esse é o meu filho amado. Nossa, me dá muita alegria. Eu me pergunto, que os meus passos, que as minhas ações, que as minhas palavras dê muita alegria ao Senhor, para que Ele possa ser glorificado através de tudo que eu tenho feito. Então, quando a gente olha esse texto, esse versículo, é importante a gente notar a importância que Jesus Ele deu ao batismo, porque mesmo sem a necessidade de se batizar, Ele se identificou conosco, Ele deu exemplo, Ele mostrou que o batismo é algo muito importante. Será que hoje estamos dando o verdadeiro valor a essa ordem de Deus? Você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você já se batizou? Você já tomou esse novo passo? Já tomei um passo importante, que é ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ok, primeiro passo. Você precisa dar mais um passo, obedecer agora o pedido de Jesus, a ordem de Jesus: sejam batizados todos aqueles que creem. Você já desceu as águas? Você já se batizou? E se você já é batizado, você tem agradecido a Deus o privilégio que você tem hoje de viver uma nova vida, de ter aquele velho homem morto, sepultado, e hoje você viver em novidade de vida? Paulo chega a dizer o seguinte, que nós devemos tirar a roupa velha, despir do velho homem e se revestir do novo. Você tem agradecido a Deus por agora estar nesse processo de santificação? Relembre toda a esperança que as boas novas nos traz, com os nossos corações, as nossas ações, que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus, tanto para aqueles que ainda precisam dar esse passo de fé e se batizarem, como aqueles que já foram batizados, porque o batismo é uma ordenança muito importante, é um simbolismo muito grandioso, porque quando mergulhamos, nós morremos por uma vida que era antes orientada pelo nosso coração enganoso. A Batista Betel, a gente fez uma camiseta azul para os irmãos que iam se batizar, e a frase da frente era: eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi aceitar Jesus, eu entendi que eu sou pecador, eu decidi seguir a Cristo. E esse passo de mostrar às pessoas que eu decidi agora ser um seguidor de Cristo, é obedecer a sua ordem, a ordem de descer as águas, de ser batizado. Se você já foi, querido, você é uma nova criatura. Você agora faz parte da igreja local, e você pode abençoar outras pessoas com os seus dons, com os seus talentos. Mas quando você olha esse texto, esse versículo 11, como você pode alegrar o coração de Deus ao ponto dele dizer que ele se alegra em você? Quais são as ações, as atitudes, os hábitos que você pode ter que faça com que Deus se alegre? Você reconhece já? Ele tem sido o seu Senhor, o seu Salvador. Você tem enchido a sua vida de Deus, da presença de Deus, ao ponto de morrer para a velha vida e hoje viver em novidade de vida? Não é porque você aceitou a Cristo, porque você já se batizou, que você vai ser perfeito. Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando para essa perfeição. E enquanto estivermos aqui, vamos continuar errando o alvo, pecando, entristecendo ao Senhor. Mas esse mesmo Jesus que se fez pecado por nós, Ele também agora é o nosso advogado. E quando a gente reconhece que somos pecadores,
e a gente confessa os nossos pecados, 1 João 1,9. Esse é um versículo que você tem que ter ele memorizado. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, querido, eu tenho orado para que de fato você possa ter a certeza no seu coração que essa é a expressão de Deus para a sua vida também. Este é o meu filho amado. Essa deve ser a expressão de Deus para essa igreja. Essa é minha igreja amada. Como essa igreja me traz alegria, como a fidelidade dela à palavra me traz alegria. Essa tem que ser a expressão que nós queremos ouvir e podemos ouvir. Você pode, porque nós temos um Cristo que caminha conosco. E sabe como a gente vai conseguir viver isso? Quando a gente está aos pés da cruz. Por isso que eu quero convidar você a ficar de pé. E a gente vai fazer dessa música nossa oração. Eu quero e eu preciso. A gente precisa entender que a gente só consegue permanecer de pé quando nós estamos de joelhos. Então, querido, que cada dia da sua vida seja um dia onde você esteja aos pés da cruz, obedecendo o seu mestre. Alguns já obedeceram no batismo, alguns estão obedecendo na ceia, alguns precisam obedecer talvez em outras coisas que Jesus tem mostrado, tem convidado, tem incomodado você, mas você ainda tem se mantido resistente ao pé da cruz. É desse jeito que nós precisamos estar. É assim que o nosso Deus quer que eu e você, que é a sua igreja, caminhemos prostrados ao pé da cruz. Cante, celebre.